Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senador Ciro Miranda, presidente dessa Comissão de Educação, o senador Álvaro Dias, também o nosso agradecimento aí pela oportunidade de estarmos aqui trocando um pouco de experiência com nossos colegas Edgar Flecha Ribeiro e Luciano Stadler sobre a educação nesse país. Eu vou trabalhar mais pontualmente em algumas questões bastante deficitárias da educação brasileira. Eu fundei o Centro Universitário de Maringá, ali aparece no pano de fundo um pouco das fotos de nossos prédios. Eu comecei essa instituição com 180 alunos em 1980. Hoje nós temos 48 mil alunos, sendo 35 mil à distância e 13 mil presenciais. Temos também um colégio ali dentro, do infantil ao ensino médio. E nossas avaliações têm sido muito boas, através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, do ENAD. Nós temos o melhor IGC do estado do Paraná. O melhor IGC do estado do Paraná. E estamos entre 6% das melhores do Brasil, de acordo com o índice de acerto na prova do ENAD. No estado do Paraná, nós temos outras instituições com o mesmo IGC do Sesumar. A Federal do Paraná, a Federal Tecnológica, o EN, o EL. As públicas têm o mesmo IGC nosso. E as públicas têm uma grande vantagem em relação às instituições privadas, porque eles fazem uma seleção de 20 por 1 na entrada. E nós, da rede privada, nós reprovamos, no meu caso lá, no máximo 10% nos vestibulares. Então, o aluno que nós pegamos não tem o mesmo nível de preparação, de competências daqueles que passam num processo seletivo bastante concorrido. Mas o nosso desafio é colocar no mercado de trabalho e formar esses cidadãos dentro da visão que o mundo moderno precisa. Eu tenho uma série de dados aí, mas também, com certeza, e tive a informação que dados, pesquisa, os dados do INEP, todos já apresentaram aqui fartamente. Entretanto, vou passar rapidamente por algumas questões. O acesso à educação de qualidade é um direito constitucional e é também dever do Estado. A escola é um dos lugares sociais em que ocorre a apropriação dos saberes constituídos, sistematizados e acumulados pela humanidade a partir de uma proposta de formação humana. E promover a educação requer a garantia de um ambiente com condições para que a aprendizagem possa ocorrer. É importante proporcionar um ambiente físico que estimule e valorize o aprendizado, além de favorecer as interações humanas. Lamentavelmente, as instalações da escola básica desse país não são os melhores espaços da sociedade. Pelo contrário, são os piores espaços da sociedade. Eu conheço escolas no mundo. Eu tenho visitado escolas de ensino fundamental, médio e superior por todos os cantos. Do Japão, a China, Emirados Árabes Unidos, enfim, Europa, aqui na América Latina e também pelo Brasil. Volta e meia, eu dou uma escapadinha, já entrei por vários estados, inclusive interior do Maranhão e outros estados pelo Brasil afora. É lastimável ver a qualidade predial da escola pública básica brasileira. No mundo desenvolvido é o melhor espaço da sociedade, porque ali está formando um cidadão para ser projetado para o futuro. Nós construímos espaços para projetar um cidadão, parece-me que para o passado, a partir da instalação predial, da manutenção, da estrutura física, de um modo geral, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Quero dizer também que nesta minha caminhada pelo mundo, eu não encontrei nenhum valor novo sobre educação. Os mesmos que se praticam lá, nós praticamos aqui. Só que lá se pratica com compromisso de todos, a partir do executivo, dos legisladores, dos prefeitos, executivos, já falei, e dos diretores e professores e família. Ou seja, o mundo que deu certo, primeiro esse mundo converteu a sociedade ao conhecimento.
e o Brasil ainda não foi convertido ao conhecimento. E precisa, para isto, um projeto, um marco legal que leve todos a assumir uma grande responsabilidade sobre a educação. Senão, vamos ficar colhendo os resultados pífios que temos colhido quando comparamos o nível de conhecimento de nossos alunos com o mundo aí em todos os exames. Eu vou mostrar aqui rapidamente que nós participamos, nós ficamos sempre nas últimas colocações. Isso aí está na Constituição, está na LDB. A educação atualmente é reconhecida como uma das bases sobre as quais se assenta o desenvolvimento político, social e econômico das sociedades. A educação escolar, sendo um dos meios mais importantes do processo educacional, deveria constituir preocupação relevante para os decisores das políticas públicas, que são sempre confrontados com as escolhas complexas sobre investimento, custos e benefícios. O aumento da escolaridade média da população brasileira, assim como a melhoria da qualidade do ensino ofertado, constitui desafios a ser superados, em grande medida afetados pelas desigualdades de várias ordens. Nós só teremos uma verdadeira democracia nesse país quando nós pudermos oportunizar o acesso a todos a uma escola de qualidade. Aí nós teremos a população toda participando dos processos decisórios com capacidade de uma análises críticas. É verdade que nós temos tido alguns avanços, no caso da Bolsa Família, que agora completou 10 anos, nós conseguimos, a nação conseguiu matar a fome das pessoas, mas é pouco. Agora nós precisamos resgatar a dignidade de milhares e milhares de brasileiros que não têm tido condições de ter acesso a uma escola de qualidade. Bolsa Família mata a fome, escola de qualidade resgata a dignidade. Rui Barbosa disse isso há mais de 100 anos e certamente muitos têm usado esse termo por aí. Nós precisamos entender e transformar isso em prática. E esse, para mim, é um momento ímpar em que estamos discutindo um novo PNE. Diga-se de passagem, deveria estar valendo de 2011 a 2020. Nós estamos no final de 2013 ainda discutindo quais serão as diretrizes para os anos que já se foram e já perdemos parte do time. O cenário da educação brasileira. Não estamos bem, é claro. Aproximadamente 38% da população brasileira é analfabeta funcional. Eu tenho... esses dados oscilam muito. Esse é um núcleo de estudos da USP, de pesquisadores que dizem isso. Mas, pela minha experiência, 70% dos alunos que chegam na minha instituição são analfabetos funcionais. E eu testo isto numa palestra que eu faço para todos. Eu divido 4.000 alunos que entram lá no presencial todos os anos, eu divido em 10 grupos. Faço uma palestra no sentido de tentar convertê-los ao conhecimento. E lá eu faço alguns testes rápidos de memória. E tenho percebido que, primeiro, a juventude, em regra geral, elas não participam, não leem muito, não assistem bons jornais televisivos, não leem notícias praticamente, vivem, de certa forma, alienada. Mas tem uma causa. A causa é que eles não foram convertidos ao conhecimento. Não há nenhuma crítica à juventude atual. Eles são os nossos filhos, são cidadãos desse país que está posto aí. Eles são frutos de uma cultura que não tem levado a educação a sério. A nossa educação, ela é repetitora da cultura que temos. E nós só vamos mudar esse país quando nós tivermos uma educação transformadora, que transforme a nossa cultura, que converta a nossa sociedade. Por isso, o projeto tem que ser realmente muito forte. Em 56 países, está aí alguns dados um pouco atrasados, até 2010, mas há um enorme trabalho a ser realizado para tirar milhões de brasileiros da marginalidade econômica para que ganhem qualidade de vida. Aí também tem alguns dados do ranking do Brasil, e entre outros, nós sempre estamos lá atrás. Isso aí está disponível aí nas redes, etc., né? A aprendizagem do aluno e sua progressão nos estudos são principais objetivos da educação escolar, mas para que ela ocorra, deve-se levar em conta a aprendizagem e o desenvolvimento das competências e habilidades em cada série. O nosso sistema é seriado e
passar de uma série para outra, ele tem que ter adquirido as competências e habilidades. Caso contrário, ele tem que ser retido, tem que ser feito um trabalho, tem que ter um reforço. O objetivo da escola não é reprovar ninguém. O objetivo da escola é promover aqueles que aprendem. E a missão da escola é ensinar e fazer com que ele tenha a sua progressão. Nós temos, vou mostrar daqui a pouco, um grande índice de desistência em todos os níveis escolares. Do primeiro ao nono ano, em torno de 40% desistem pelo caminho. Da mesma forma no ensino médio. E no ensino superior, o índice de desistência é superior a 40%. Alguns índices dizem que chega a 50%. Na minha instituição, nós estamos com 35% de desistência, mas fazemos um trabalho intenso para a retenção de alunos, porque a gente sabe que aquele que começa, ele tem sonhos, e nós estamos ali para ajudar a realizar os sonhos daqueles que se integram no nosso corpo discente. E por que ele desiste? Porque ele não adquire as devidas competências do primeiro ano, não adquire todas as competências, adquire parcialmente. Ele é promovido, nós temos a progressão automática. Esse é outro problema sério da educação brasileira, a progressão automática. Ele aprenda, adquira ou não as competências e habilidades, ele é promovido. E ele vai acumulando uma grande defasagem de possibilidade de aprendizagem. Quando ele não adquire todas as competências das primeiras séries, o ensino deixa de ser prazeroso e passa a ser um peso para ele, porque ele não vai ter condições de entender os conteúdos do quarto ano, hoje é ano, não é série mais, do quarto ano, sem ter aprendido plenamente as competências e habilidades previstas no projeto pedagógico do primeiro, segundo e terceiro ano, para ele poder ir no quarto e o ensino e a aprendizagem continuar sendo prazerosa. Passa a ser um peso para ele. Então, a progressão automática, a gente sabe mais ou menos qual é o objetivo dela, mas nós temos que tirar do nosso calendário e fazer o possível para aprovar praticamente todos, mas fazendo com que eles adquiram as competências, habilidades previstas para cada série. Porque assim quando ele estiver lá na parte final do ensino fundamental, ainda o conhecimento ainda continua sendo prazeroso para ele e assim por diante. E não um peso, uma dificuldade, lugar de cobranças, conflitos, etc. Nós, de fato, temos muitos problemas de indisciplina em sala de aula nesse país, mas eles não são culpados sozinhos. É porque eles não estão dando conta, aprenderam mal, e vai acumulando esse déficit, e aí ele vira um indisciplinado dentro da sala de aula, ele não consegue acompanhar. Eu pude entender muito bem isto caminhando por algumas escolas do mundo e ver a diferença de comportamento lá e aqui. E lá, mesmo no mundo desenvolvido, a linha é dura. Quem sair da linha é disciplinado rigorosamente. Visitei várias instituições nos Estados Unidos, ensino fundamental e médio, e lá é o aluno que troca de sala, porque cada sala do ensino fundamental e médio é extremamente preparado para aquela disciplina. A sala do professor de matemática é um mundo construído, um universo, um céu, os espaços todos com base matemática. E a sala do professor está aqui do lado. A minha primeira preocupação foi aí, um aluno, quando vai mudar de uma sala para outra, ele demora quanto tempo? Aqui no Brasil, se o modelo fosse esse, a cada troca de sala, muitos se perderiam pelos corredores, pelos banheiros, para fumar, bater papo, fazer um telefonema, não sei o que lá. Sabe qual a norma lá? É 3 minutos o prazo para sair de uma sala e entrar na outra. Falei, aí, e se o aluno não entrar? Quando terminar a aula, não entrar nos 3, demorar 4, 5. Quando terminar a aula, ele tem 1 hora de castigo dentro de uma grande sala, com tutores ali, ele vai ter que fazer a atividade da casa ali. Então, o pai chega na escola, parou o carro, o filho não está no lugar de sempre, pode desligar o carro, porque ele vai esperar 1 hora. E o filho vai estar aprendendo nesta hora e em ordem, porque vai ter gente ordenando lá, coordenando com um pulso forte. E aqui no Brasil, como isso se dá? Muito bem. Segundo o PNUD, bom, mais informações. Esse aqui é um caso sério também, né? Nós temos aí no Brasil, ali, o mais baixo índice de escolaridade, 7,2 anos, é a média de escolaridade do povo brasileiro. Olha, o Chile, 9,7, 9,3 na Argentina, 9,2 na Bolívia. E ainda mais, nesses países,
pelo menos no Chile e na Argentina, o estudo já é de tempo integral. E aqui, de tempo parcial, assim mesmo. Nós temos uma das mais baixas escolaridades. E diga-se de passagem, na minha caminhada pelo mundo conhecendo escolas, eu não encontrei um país desenvolvido com escola de tempo parcial. Não há possibilidade de competirmos com o mundo desenvolvido e sermos realmente emergentes com escola de tempo parcial. E nós ainda jogamos 1/3 do tempo parcial fora. Vou mostrar agora. Está ali mais um texto, né, que a escola, no mínimo, ela tem que ser de jornada completa. Isso fortalece a universalização do ensino, no sentido do acréscimo em termos de quantidade e qualidade da escolaridade já conseguida, tornando-se a escola não só um espaço de acesso ao conhecimento, mas também um espaço de socialização. Algumas informações do PNUD aí, também já é conhecida, problema do IDH, é claro, um povo sem muita cultura, sem muitas habilidades para o trabalho, sem muita capacidade de um raciocínio e das aquisições de competência em ciências, matemática e comunicação, como é que ele vai produzir mais, vai ganhar mais e vai ter melhor qualidade de vida? Não tem outro caminho a não ser uma educação de qualidade. Aqui estão algumas questões sérias. A educação brasileira do ensino básico, ela é de 4 horas. Ainda na escola privada, se coloca meia hora a mais, 1 hora, já muitas de tempo integral, algumas atividades no contraturno, etc. Mas a pública, em regra, são de 4 horas. Mas o aluno fica 4 horas dentro da sala aprendendo? Não. Tem meia hora de merenda. É merenda, é comida, é fila, não tem um espaço para atender todos simultaneamente e tal. Intervalo é meia hora. Na minha cidade, uma bela cidade, que é a 33ª renda per capita do Brasil e o 23º IDH deste país, a cidade de Maringá, esse ano foi extinto. 2 intervalos. Em 4 horas que a criança ficava na escola, ainda tinha 2 intervalos. Bom, foi extinto agora, felizmente. Bom, mas vamos lá. Veja bem, então ele fica em sala de aula 3 horas e 30 minutos. Mas veja outras questões graves aqui. Nós temos o problema da indisciplina e do desperdício de tempo dentro da sala de aula. A OCDE fez uma pesquisa, está aqui, foi publicado na Folha de São Paulo há uns 3 anos essa pesquisa. O Brasil, de 30 países pesquisados, 30 não, menos aí, nós sempre somos um dos últimos. Nós temos um desperdício dentro da sala de aula de 30,8% do tempo. Indisciplina, 17,8% e tarefa administrativa é tarefa da escola. Por exemplo, chamada. No mundo desenvolvido não existe mais permissão de falta, então não tem que fazer chamada. Aqui, cada professor que entra, abre o seu livrão e vai, Maria, Joãozinho. Aí o Joãozinho está olhando para trás, conversando, é professor, Joãozinho, olha para frente. A próxima vez eu vou te dar falta. Isso está acontecendo milhões de vezes dentro da escola brasileira e ninguém se dá conta disso, minha gente. Então, nós desperdiçamos 30% do tempo com essas questões que o mundo desenvolvido já venceu. Então, você tira de 3 horas e meia, você tira 30%, 1/3, sobra 2 horas e meia de aprendizagem. E a criança brasileira não chega meia hora de tarefa para casa. Eu fiz uma pesquisa recente, esse ano ainda, em 30 cidades, para saber quanto de tarefa a criança leva para casa. Não chegou meia hora. Então, vamos por meia hora para ser generoso, 2 horas e meia dentro da sala em ritmo de aprendizagem e meia hora em casa, 3 horas por dia de aprendizagem, contra 6, 7 no mundo que está dando certo. A Colômbia já implantou 6 horas de aula há 8 anos atrás, sem construir uma sala nova de aula. Nós temos os modelos aí para vermos. Um turno começa às 7 da manhã, vai até às 13, 6 horas de aula. O outro turno entra às 13 e sai às 19. O segundo turno, 6 horas por dia dentro da escola, sem construir uma sala nova. Então, há possibilidade, sim, sem ter que fazer grandes investimentos, termos pelo menos 6 horas de ensino. De tudo isso, minha gente, olha a questão. Esse aluno, de 3 horas por dia de estudo, ele pode faltar legalmente, sem dar satisfação para ninguém, 25% das aulas, 50 dias por ano. Gente, eu só conheço um país nessa minha caminhada que eu descobri que pode faltar mais do que 25%. É Angola. E tem interesse nisso, porque o presidente está há 25 anos lá e pretende ficar mais tempo.
Então, quando se pretende ficar muito tempo, a escola não pode ser boa. Porque uma escola boa transforma as pessoas, leva as pessoas a participarem, leva a uma verdadeira democracia, a uma rotatividade no poder, e ficam os melhores no poder. Então, só os países, quanto mais ser desenvolvido, mais falta o aluno pode ter. Nós temos ainda 25% de falta. Eu, graças à permissão do senador Álvaro Dias, eu fiquei 4 meses aqui nesta casa no ano de 2007, eu deixei aqui 11 projetos de lei, que mais da metade deles não custaria nada para ninguém. Aprovamos 6 aqui nesta comissão e no plenário do Senado. Na Câmara não passou nenhum. Ou seja, tem um ainda sendo discutido lá, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, presidente. Se o senhor me permitisse mais um tempinho. O último está lá, e os outros foram todos enterrados. E o mais simples deles foi reduzir o índice de falta dos alunos de 25% para 15%. Eu queria 10%, mas aqui fizemos um acordo. Vamos por 15% e vamos aprovar. E foi aprovado aqui nessa casa, mas não passa. Eu fico preocupado com isso quando eu vejo o exemplo de Angola e vejo o exemplo brasileiro. Por que uma criança tem que ter um direito legal de faltar 25% das aulas, 50 dias por ano? Isso é um crime contra a nossa criança, o nosso adolescente. É um crime que nós estamos cometendo e quase ninguém se dá conta disso. Eu trouxe essa foto a propósito. Oi. Será coincidência que isso aconteça em 2 ex-colônias portuguesas? Será que... Não, me chocou, porque quando eu falei aqui, não é à toa, nós temos uma herança comum com Angola, que predomina na nossa vida até hoje e na formação dos nossos estados. O próprio poder público ainda sofre a influência do Portugal pré-salazarista. Tá bom, obrigado pela participação. Mas aqui eu trouxe um caso que foi publicado em muitos jornais do mundo e foi publicado na Folha de São Paulo há uns 2 anos atrás. Uma aluna numa escola do Texas, lá pode faltar 12 dias por semestre com justificativa. E essa menina ultrapassou os 12 dias. Ultrapassou um dia e ela foi presa. É cadeia. E por que o caso dela chamou atenção? Tem milhares de adolescentes que pegam 1 noite e 2 de cadeia por causa disso nos Estados Unidos. Mas essa chamou atenção porque ela não tem pai, a mãe trabalha em outro estado, só vem final de semana, ela cuida de 2 irmãos mais novos e ainda faz um biquinho para contribuir com a família. Então, a própria escola, professores e comunidades se mobilizaram e foram para falar com o juiz que não dava para ele manter a sentença que ele tinha traçado para essa jovem. O juiz parabenizou a sensibilidade daquele grupo e disse, olha, eu quero que vocês, então, são tão sensíveis, né? Façam um rodízio entre vocês, passe essa noite lá com as 2 irmãs dela, mas ela vai cumprir a sentença. Educação tem que ser feito assim. Na minha instituição, eu sou extremamente linha dura com os meus alunos. No vestibular do ano passado, eu tirei 11 alunos de dentro da sala de aula e pus na cadeia. E chamei a Globo. E eles saíram todos com a cabeça coberta. É assim que eu tenho feito e por isso eu tenho obtido um pouco de qualidade na minha escola. Qualidade muito boa dentro do modelo brasileiro, mas que ainda deve muito para o mundo que tem dado certo. Eu combato a cola de ponta a ponta. Esse é outro cancro na vida da educação brasileira e que poucos de nós nos damos conta disso. Mais de 50% dos jovens brasileiros, dos alunos brasileiros colam. E a cola é uma mentira, uma falsidade ideológica e quase sempre é um furto. Ele pega o produto que está na mesa do vizinho, põe na mesa dele e entrega para o professor. E o sistema se acomoda a isso, faz vistas grossas. Lá eu gasto R$500 milhão por ano só para fiscalizar provas. As provas são regulamentadas, individuais, descritivas, de um bom grau de complexidade, são avaliadas para ver se está dentro desse critério antes de ser aplicada e na hora que o professor vai aplicar tem um fiscal junto para não deixar colar. Então, a escola tem que ser feita com esse rigor. Por isso eu estou colhendo muito bons resultados dentro do modelo brasileiro. E quase ninguém se dá conta disso dentro do nosso sistema. Muito bem.
Aí vem mais alguns estudos sobre a questão da infraestrutura das escolas brasileiras. Quando nós pensamos em grandes diretrizes, nós temos que pensar no chão de fábrica. Eu estou com um projeto lá de qualidade da educação básica em 30 municípios e visitamos vários desses. Eu entrei numa dessas escolas no município e, ao entrar na escola, fui logo para a primeira sala de aula. A diretora recebeu a minha equipe na porta, fui na primeira sala de aula. O IDEB do Paraná é bom, viu, gente? É 6. Estamos dentro da média mínima já desejada, mas temos as maiores controvérsias lá. Não somos diferentes do restante do Brasil e tem uma parte que é bem pior do que a nossa. Bom, entrei na primeira sala, a professora, num segundo aninho, e fui elogiando a professora. Ela foi para mim e falou: não sou professora dessa turma. Hoje a professora faltou. E eu estou aqui quebrando um galho. Entrei na segunda turma, fui conversar com os alunos e com duas professoras. As duas, não, nós não somos professores dessa turma. Hoje é dia de atividades da professora. Ela fica 4 dias na sala, o 5º dia ela não entra na sala porque ela tem hora de atividade para cumprir. Nesse Brasil se cumpre a hora de atividade na hora de ensinar. Aí entra alguém lá que não é o professor da turma, não é o professor que tem as habilidades específicas para aquela série. É bom que tem que ter a hora de atividade mesmo, mas tem que ser feito no contraturno, não no horário de aula. E hoje as grandes conquistas são boas essas conquistas. Eu fui professor de ensino fundamental, médio, público lá, fui professor da Universidade Estadual de Maringá, participei dessas conquistas, mas elas têm que ser colocadas na hora certa e não vir em prejuízo da aprendizagem. Muito bem. A outra sala estava trabalhando, professor normal e tal. Eu fui para a sala dos professores, antes que chegasse alguém, e fui pegando tudo que tinha na sala, abrindo armários, colocando em cima da mesa. Achei muitos vídeos que o governo manda, distribui, estadual, federal, sobre meio ambiente, sobre matérias específicas ali da primeira, quarta série, mas fui percebendo que todos estavam lacrados, todos estavam fechados. Nisso entrou a diretora, ficou assustada porque eu estava desmontando a sala para ver que tipo de material que ela tinha, e eu perguntei para ela: você é diretora aqui há quanto tempo, minha senhora? 1 ano e meio. Eu falei: parabéns, então você já dominou todas as ações, aqui os procedimentos, com a sua liderança. Já. Eu falei: então, professora, olha quantos vídeos aqui, todos lacrados. Quais são os que estão abertos, professora? Eu confesso que eu não tive tempo de ver isso. Eu falei: professora, sua escola tem 300 alunos. Eu dirijo uma com 48 mil, não deixo isso acontecer na minha escola, não. Aí eu abri um vídeo daquele, falei: senhora, tem projetador de multimídia? Tenho, foi lá e trouxe. Aí entraram 2 professoras e eu peguei: professora, põe isso aqui para mim. Eu não sei pôr, eu não sei mexer. A diretora falou: não, deixa. Eu falei: não, e você, põe para mim? Também não sei. Virei para a diretora novamente e falei: diretora, tenha piedade do futuro dessas crianças. Aí eu pedi para ir no banheiro. Quero ir no banheiro? O banheiro dos professores é ali. Não, quero ir no banheiro dos alunos. Eu fui no banheiro dos alunos. Tinha 5 boxes de patente, 3 estavam quebrados, só tinha 2 funcionando. Aí eu falei: diretor, o prefeito não manda consertar, está com problema na hidráulica. Falei: daqui a pouco chega 200 meninos aí para 2 boxes. Tem 5. A legislação mandou fazer 5. Tem as exigências básicas aí, né? Mas esse é o retrato da escola pública brasileira, minha gente. Muito bem. Então, os alunos, futuros profissionais, serão reflexos daquilo que temos que oferecer para eles. E é isso que nós estamos oferecendo e é isso que nós estamos colhendo. Nós já importamos de toda a alta tecnologia, nós importamos. Chegamos ao caos agora de ter que importar cérebros. Importar cérebros com competências, porque nós não estamos produzindo o suficiente nem para atender a mão de obra brasileira. Quanto mais produzir alta tecnologia para o mundo. Nós estamos muito distantes de chegar ao ponto razoável. Mas vejam os resultados aí. O IBGE publicou esse ano. A pessoa sem salário mínimo, salário médio, sem curso superior, salário médio é R$ 1.294. Com curso superior é R$ 4.135. Veja o ganho que existe. Ainda ontem eu li numa reportagem de uma revista especializada. Se ele tiver mestrado, ele ganha 80% a mais do salário básico de quem tem curso superior. Então, a educação é o caminho. E eu fiz uma conta simples aqui. Nós queremos chegar a aumentar 5 milhões de alunos nos próximos 6, 7 anos, né, até 2019. E eu fiz essa conta. A diferença de salário de 4 milhões de pessoas, em vez de ganhar isso, ganhando isso, dá 144 bilhões a mais por ano de receita de salários.
de receita de salário. Você imagina 144 bilhões de receita de salário circulando na nossa economia. Nós temos mesmo que chegar aos 11 milhões até 2020. Mas me parece um grande desafio. Já estão dizendo que o FIES está perdendo fôlego. Ele não pode perder o fôlego. Nós já colocamos aí, nesses 3 anos que o FIES, 2 anos e meio que o FIES veio para valer, porque antes não funcionava para valer, era pífia o valor colocado à disposição, e mesmo assim, por causa da complexidade do preenchimento de contrato, a avalista metade do dinheiro ainda não era tomado. Era 200 milhões por ano. Já estamos na ordem de 20 bilhões. Eu sei que essa casa andou aprovando medidas provisórias recentes, colocando valores a mais. Chegamos, ao longo desses 3 anos, em torno de 20 bilhões, mas os Estados Unidos, ele coloca 100 bilhões por semestre em financiamento para jovens cursar o ensino superior. Essas são as diferenças. Eu espero que o FIES continue forte. E também, a outra proposição nossa, né, para chegar aos 11 milhões de alunos, vejam bem, o ensino superior presencial está crescendo 4% ao ano. 7 milhões, 4%, 4 vezes 7, 280 mil alunos. Em 7, 8 anos vão crescer 2 milhões e pouco de alunos. Mas o ensino à distância está crescendo 8,8% ao ano sem o FIES, sem o financiamento. Então, nós temos uma alternativa. E lá no Sesumar, na Unicesumar, o índice de acerto, isso é a prova que o aluno faz no ENAD, eu tenho os resultados aqui, se alguém desejar depois, o índice de acerto do aluno à distância é o mesmo do presencial no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Então, é possível fazer qualidade. Agora, inclusive nos polos eu tenho fiscais de prova. A prova é individual. Sem dúvida nenhuma, não pode ser coletiva, porque o mercado está extremamente competitivo e é o indivíduo que tem que produzir no mercado. É claro que se socializa as ideias e tal. Estou encerrando, presidente. Bom, então já falei da importância do FIES e ele realmente, concordo com meu colega, ele tem que ser estendido urgentemente para a modalidade à distância também, para que possamos atingir essa média mínima que vários países aqui da América Latina já atingiu há um bom tempo, que é termos aí 33% dos jovens no ensino superior. São os resultados do Sesumar, a forma do sucesso. Gente, é disciplina. Para aprender exige disciplina. É disciplina da sala, é disciplina do tempo, é disciplina física, é comprometimento, dedicação, busca da informação, do conhecimento, tudo isso bem trabalhado transforma-se em competências e habilidades. E eu vou deixar aqui, eu trouxe 8 proposições para o PNE. O tempo já esgotou há bastante tempo, mas eu gostaria de passar rapidamente. Ele fala da escola de tempo integral, mas nós temos que universalizar até 2020 e não termos parte da escola de tempo integral. Nós temos aí o pré-sal, o petróleo é muito importante, mas, em regra, os países que mais têm petróleo são os mais subdesenvolvidos humanamente. Então, é importante, temos que usar esse dinheiro, mas o conhecimento, as competências e habilidades são fontes inesgotáveis e que transformam uma sociedade. Então, o primeiro é plenamente, a outra está aqui, sugere-se complementar a estratégia 3.7, está em vermelho a minha proposta, havendo problemas de permanência ou retenção das crianças no ciclo de alfabetização, os pais serão responsabilizados. E em caso de reincidência de problemas indicados, haverá suspensão de benefícios recebidos pelo programa de transferência de renda. Se eles estão tendo uma contrapartida, uma benevolência do governo, tem que ter uma contrapartida do conhecimento para que eles possam deixar de ser dependentes dentro de pouco tempo de transferência de renda do governo. Então, já existe no Código da Proteção da Infância e Juventude algumas normas rigorosas, mas não se coloca em prática nesse país. O ministro Mercadante, inclusive, está fazendo uma reunião agora para estar discutindo, porque esse código também fez com que se liberasse demais a indisciplina dentro da sala de aula. A nossa escola é liberalizante e nós temos que retomar a disciplina dentro da sala de aula e responsabilizando efetivamente os pais. A meta 4, adequar os espaços físicos
das escolas regulares de acordo com deficiência física dos estudantes. Tem mais algo aqui, não é só isso. Assegurar vagas aos estudantes com deficiência mental, dificuldade intelectual, cognitiva em escolas de educação especial, como as APAES. Eu tenho um ensino fundamental e médio, eu tenho 3 sobrinhos com deficiências mentais. Fiz um grande esforço para que eles se mantivessem dentro da sala. Infelizmente, não houve jeito. Eles não acompanharam a sala e foram um problema dentro da sala. Porque o juízo, o senso deles é diferente do senso de disciplina que eu preciso impor na sala para que haja aprendizagem. Então, gera um problema para todos, para a própria criança, dependente disso, para a sala como um todo e para o gestor. Então, minha proposta é que se mantenha realmente as verbas para as APAES e que aqueles que têm essas deficiências intelectuais cognitivas, as deficiências, fiquem em escolas especializadas. A socialização, a família, os parentes fazem, e eu tenho experiência nisso, fazemos plenamente com os 3 sobrinhos que eu tenho com deficiência. Alfabetizar crianças até, no máximo, aos 8 anos de idade, né? Que são os 3 primeiros anos. Extinção da progressão automática. Estou propondo isso. E para ir para uma série para outra, tem que aprender, adquirir as competências daquela série para que a série seguinte seja uma satisfação para ele estar ali e a escola seja uma alegria, porque ele vai continuar aprendendo, porque ele cumpriu o que se pedia na série anterior. Meta 7, quanto ao IDEB, sugere-se, vamos lá, sol em vermelho, por meio de definição de um padrão mínimo de prédios mesmo. Fala muito de instalação física. Nós temos que ter um desenho de uma escola e mandar para o Brasil. Eu pensei até, quando eu estava aqui no Senado, fazer uma campanha nacional. Diga, mande a foto da sua escola para o Senado brasileiro. Quero deixar essa proposta aqui para os meus colegas. Façam isso. Mande a foto da sua escola e façam um grande painel aqui. Vocês vão ver, porque eu tenho entrado por dentro dessas escolas pelo Brasil afora. Então, tem que ter um padrão mínimo descrito de condições prediais e manutenção permanente. Não esperar deteriorar tudo para contratar uma empresa por um grande projeto de reforma. Criar um exame a cada 5 anos para verificar o nível de aprendizagem contínua dos professores. Ele tem que participar, ele tem que estar aprendendo continuamente. O professor tem que ser uma pessoa culta, uma pessoa atualizada e contextualizada dentro das suas habilidades, porque quem aprendeu há 20 anos atrás e parou de aprender, ele estaria totalmente fora do mercado se for em qualquer área profissional, qualquer outra área profissional. Então, esse é o projeto que eu deixei aqui, está sendo debatido lá na Câmara agora, e que nós precisamos pôr no Plano Nacional de Educação para depois criar um marco legal que regulamente isso. Eu vi a experiência do Estado de Tocantins, eles fizeram um exame para os alunos e, em seguida, fizeram um exame com os professores. O que aconteceu? Onde os alunos tinham mais deficiência era onde os professores tinham menos domínio daquelas habilidades. Isso é para poder contribuir com o sistema. Estou encerrando. Eu vou pular, está aí, olha, eu vou deixar aqui, não vou comentar mais, aí que está o FIES. E, por último, o sistema educacional é a vitrine dos valores da sociedade, porque é um instrumento operacional para construir o formato de futuro que ela pretende. Que formato de futuro nós queremos para essa nação? Obrigado a todos.